Olá, querido! Seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo do nosso canal Batalha Espiritual na Mente. Pois bem, hoje eu quero refletir com você, que está aí do outro lado, me assistindo aqui, a respeito do mundanismo. Ainda há dúvidas com relação a esse assunto que é tão pertinente para cada um de nós. Há pessoas que confundem muito quando se fala assim mundanismo. O mundo jaz no maligno. Quando fala assim mundanismo, não estou aqui me referindo, a Bíblia se refere, a pessoas, ou então a natureza, a criação de Deus. Isso é ótimo, isso é um bem, é uma bênção concedida a todos nós. É claro, não vou aqui desenvolver com você o conceito de mundanismo. Você pode ir mais a fundo lá no meu site, que é simplesmente cristão, é o nome do site.com.br. Mas vou dar aqui um resumão para você entender melhor este assunto, porque há muitas pessoas que estão confundindo relação ao mundo. Porque ela não pode dançar, a pessoa não pode tomar um pouquinho do vinho, a pessoa não pode isso, não pode aquilo. Principalmente igrejas evangélicas, não digo todas, mas uma boa parte delas, tem essa visão. Porque não tem ainda uma convicção, uma leitura perfeita do que é o mundanismo, principalmente olhando para a pessoa de Jesus Cristo, seu comportamento e seus ensinos, que nos mostram de fato o que é o mundanismo. Lá 1 João, por exemplo, capítulo 2, versículo 15, se não me engano, fala para não amarmos o mundo, nem as coisas que há no mundo. Porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência, o desejo de ser amado da carne, dos olhos, e leva também a soberba da vida. Pois bem, mas esse mundo aí, pastor Ronaldo, que de fato é ele. É claro que, eu falo assim, mundo, não devemos olhar para as pessoas, como eu disse aqui agora há pouco, isolar ou separar ou achar que todas as pessoas que estão fora da igreja é mundanismo. Todas as pessoas que não têm religião cristã, religião evangélica, está no mundo. Não vem dessa forma. Até porque as pessoas é bênção para nós. A natureza, a criação de Deus é bênção para nós. A gente, por exemplo, que até igrejas, até evangélicas, às vezes, que proíbe pessoas de ir à praia, porque lá a pessoa de biquíni, homem de sunga, uma série de coisas que proíbem o homem de poder desfrutar de uma praia. Vai na praia, não tem ninguém na praia, porque aí você vai comunicar com ninguém. Então, ou seja, ou excluir a pessoa do ambiente natural, que é a praia, ou excluir a pessoa do ambiente natural, que é a convivência. Então você tem que viver isolado, na solidão, ali, igualzinho Adão não era. Até porque quando Deus viu Adão sozinho, não era bom isso acontecer. Não é bom que o homem esteja só. Mas parece que as pessoas voltam ao tempo e começam a enclausurar as pessoas, colocar a pessoa num buraco da solidão. Então, porque não tem a concepção ainda clara do que seja o mundanismo. Pois bem, mundo está relacionado a ideias, está relacionado a conceitos. A ideia de que você pode ser feliz aqui agora, independentemente de Deus. Então, por exemplo, eu tenho pessoas que não são evangélicas, pessoas que não têm nenhuma visão clara a respeito de Jesus, mas são pessoas bem conceituadas, pessoas que, assim, elas vivem, sabem viver em convivência, sabem viver em sociedade, sabem viver em família, sabem viver entre amigos. E tem muitas coisas também na vida dessas pessoas que eu acabo aprendendo, principalmente de vida, às vezes em comunidade. Tem coisas que eu não consigo perceber, eu não percebia até então. Depois que eu vi algum tipo de atitude, relacionamento, pude aprender que essas pessoas, mesmo não sendo evangélicas, mesmo não sendo tão dentro de uma igreja evangélica. Aí eu percebi, fiz um paralelo ali entre a sua atitude, as suas reações com as de Jesus. Depois faz sentido. E é isso aí que o Senhor está ensinando para nós. E devo abrir meus olhos, abrir minha consciência, olhando para essa pessoa muitas vezes.
Então, ou seja, não é as pessoas são mais. Não é que a natureza seja má. A praia não serve, a lua não serve, ou coisa assim. Não, ao contrário. A natureza, a criação de Deus, é uma bênção para nós. O problema são os conceitos, as ideias que permeiam na família, que está na sociedade. As ideias estão presentes, que criam um sistema no mundo de tal forma que faz o homem acreditar que ele pode ser feliz aqui agora, independentemente de Deus. Esse que é o perigo, que leva ao materialismo, leva o homem ao relativismo, que leva o homem a tornar a pessoa egocêntrica. Então, esse é o problema todo, que afeta a sociedade, que afeta a família, que afeta o homem como um indivíduo. E isso daí pode estar dentro, não só da família, como também falei, dentro de uma igreja. Há pessoas, por exemplo, que acham que pode ser feliz aqui agora, independentemente de Deus. Como assim, pastor? Acreditando que as coisas deste mundo vai tornar a pessoa feliz. Ela vai ser uma pessoa independente, vai ser uma pessoa completamente realizável. Então, é isso que ela busca, é isso que ela quer. Então, dentro do seio da família, na igreja, na sociedade, no trabalho, seja onde for, as pessoas visam isso. Então, quantas pessoas hoje não são materialistas? Aí eu te pergunto, somente dentro da sociedade, como um todo, será que as pessoas materialistas, presas à matéria, presas às coisas, dentro da família e da igreja? Até o sistema da igreja, muitas vezes, é afetado pelo mundo da igreja. Há pessoas que fazem tudo só para arrecadar dinheiro e favorecem mais as pessoas, aqueles que têm, e desfavorece aqueles que não têm. Isso não é materialismo? É um mundo dentro da igreja? Aí uns confundem, não, porque o mundo da igreja é alguém que toca guitarra, que toca um ritmo de rock, é alguém que toca ali um ritmo de forró dentro da igreja. E Deus está aí para ritmo. Deus está aí para saber que é rock, o que é de fato forró dentro da igreja. Qual o problema? Isso não é mais importante, isso não é mundanismo. Isso aí é a cultura. Até porque o problema é que não é a cultura em si, é uma ideia que permeia na mente das pessoas, que faz as pessoas se tornarem doentes, deixa as pessoas, faz as pessoas se tornar obsessivas por aquilo, pessoas neuróticas, porque simplesmente deixaram se levar pela ideia de que podem ser felizes aqui e agora, tendo as coisas dessa terra e viver independentemente de Deus. Mas ora aqui, ora ali, lê um pouquinho a Bíblia aqui, um pouquinho a Bíblia ali, escuta aqui, escuta lá, só para disfarçar, para dizer que eu estou totalmente desprovido do Todo-Poderoso, desprovido do espiritual. Mas no fundo, que ela tem como base mesmo só as coisas. Aí o homem se torna materialista. Por isso que muitas pessoas vão à igreja, muitas das vezes, para ter e não para ser. Para conquistar e não para ser conquistado por Deus. Vão à igreja com o propósito de poder crescer e não diminuir diante de Deus. Fazem tudo ao contrário. Sabe por que isso? Porque o mundo já entrou em seus corações. Diz o próprio Jesus, o Pedro me diz, em sua carta, acabei de citar aqui agora há pouco, alguém que ama o mundo, o amor do Pai, não está no seu coração, não está nele. Porque as pessoas, elas estão nem aí para elas, muito menos para a criação de leis. Por isso que hoje o mundo é destruído. As pessoas procuram mais ter e ter. Não estão nem aí para a natureza, nem aí para o bem-estar do ser humano, do seu próximo, porque só querem possuir. Então esse é um problema que a humanidade enfrenta todos os dias. E isso, meu amigo e minha amiga, é a batalha espiritual. É uma batalha presente. Ainda que o termo batalha espiritual não esteja presente na Bíblia. Claro que não está presente na Bíblia. É um termo que foi cogitado, inventado, até mesmo pelo dito Evangelho. Mas, já que as pessoas estão familiarizadas com esse termo, para poder dizer que é uma batalha entre o bem e o mal, Deus e o diabo e Deus, entre anjos bons e anjos maus, há uma miscelânea doida aí a respeito da batalha espiritual,
Até que as pessoas que atribuem a batalha simplesmente como possessão demoníaca, também acontece. Eu falei aqui no meu vídeo, pode clicar outro vídeo, você vai ver esse assunto ali falando sobre isso, o que é isso, como lidar com isso. Mas batalha espiritual não se resume simplesmente a isso. Vai muito além. Então, inclusive, a luta contra o mundo. Falei um pouquinho aqui com você com relação a esse mundo aí que talvez está afetando você também. Não é à toa que as pessoas se endividam com a idiota, as pessoas ficam alucinadas porque estão precisando mais e mais de dinheiro, o mais já tenham. Outros acham que podem ser felizes com o dinheiro. Então, assim vai por diante. A ideia é que o mundo vai implantando, sabe? Nos comerciais, pela televisão, a internet está ali, vai colocando a sua mente que você você não é ninguém. Você não tem valor, você não tem prestígio, nem dentro da sua própria casa você vai ter. Você não ter as coisas. Então as coisas, hoje, valem mais do que as pessoas. O importante é ter e não ser. Isso é mundanismo. Será que esse mundanismo não está dentro das igrejas? Será que esse mundanismo não está dentro da família? Será que esse mundanismo não está em você? Seja você o religioso ou não? Então, quando fala-se batalha espiritual, na mente, está relacionado a essas ideias que vêm na mente, que afeta casamento, que afeta relacionamento entre pais e filhos, que afeta a vida da pessoa profissional, e muitas vezes é um excelente profissional, mas infelizmente é afetado por essa ideia de que se não conseguiu, não conquistou, se não tem, não vale nada. Já conversei diversas vezes com pessoas fluentes da sociedade, pessoas que têm uma habilidade tremenda, que sabem fazer e fazem bem, mas estavam desmotivados, estavam para baixo, porque não conseguia ter aquilo que gostaria de ter. Então sentiu-se frustrado. Só que não era frustrado. Ela estava simplesmente iluminada por essa ideia de que só pode ser feliz aqui agora, independentemente de Deus, com as coisas dessa terra, com as coisas deste mundo. Então, por isso que a propaganda a cada dia está maior aos nossos olhos, seja por meio da internet, por meio aí dos banners, etc. Sei lá o meio que for da comunicação, mas a ideia que te passa é essa. A ideia que passa por mim também é essa. Lembra de Jesus, por exemplo? O próprio Jesus passou por essa tentação também. Foi lá no deserto, onde ele queria mostrar para si mesmo de que basta apenas depender de Deus. Estava enjoando 40 dias e 40 noites no deserto. E ele, então, ali foi tentado pelo diabo a transformar a pedra em pão. Era um milagre, tanto milagre que ia chamar a atenção da história. O deserto não tinha nada, de cru, só tinha de areia, de pedra, terra. Transformar a pedra em pão. E Jesus estava 40 dias e 40 noites com fome, sem comer nada. Aí você vê a estratégia do inimigo. Ele poderia ser igualzinho a Deus, ele poderia transformar a pedra em pão, fazer milagre, fazer as coisas, independentemente de Deus. Ou seja, ele falou, não só de pão verá homem, de toda a palavra pode ser da boca de Deus. Como ser humano, estava Jesus submisso ao Pai, obediente ao Pai, dependência do Pai. Mas o inimigo tentou mostrar para ele que ele não precisava disso. Poderia mostrar para a nação inteira de Israel, para as pessoas, que ele era o Messias, que ele era Deus, e nem precisava ir para a cruz. Bastava transformar a pedra em pão. Podia ser Deus, mostrar que era Deus, para as pessoas, independentemente de submeter a Deus, de ser obediente a Deus. Mas Jesus, não, foi diferente. Ele falou, não só de pão vive o homem, da matéria vive o homem. Não é isso que vai me fazer feliz. Não é isso que vai me realizar. Não é isso que vai me fazer ser o que eu tenho que ser aqui na Terra. Mas é toda a palavra que vem da boca de Deus.
Você entendeu? A luta aí que Jesus passou, que enfrentou, isso é batalha espiritual. Bom? Então, ou seja, mundanismo é isso. A ideia que vem sobre nós é um sistema globalizado que dá a ideia de que podemos ser felizes aqui agora, independentemente de Deus. Então, há muitas pessoas que estão entrando no desespero, pessoas que estão fazendo as coisas sem pensar, sem raciocinar, e quando espantam, estão no fundo do poço, cheio de dívidas, cheio de problemas, e não sabem mais o que fazer e como resolver. Outros preferem entrar para o mundo do crime, para o mundo das drogas, porque acham que precisam ter o mais rápido possível. Então, amigo, fica aqui minha palavra para você neste vídeo. O que é mundanismo? Que você, eu, todos nós estamos dentro do contexto de batalha espiritual, porque a briga aqui não é externo, não é contra a carne e sangue, mas contra o principado potestade, e ataca principalmente a nossa mente. Então siga aqui no canal, falarei mais sobre esse assunto aqui nesse canal, para você ficar mais lúcido ainda a respeito da batalha que você trava todos os dias na sua vida, que é a batalha espiritual, e como vencê-la a cada dia em Cristo Jesus, independentemente da sua religião. Que Deus abençoe, graça e paz. Até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus.